E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 4 da Sul-Americana. É isso aí, então segue com a gente, deixa seus palpites, deixa o seu like para dar aquela moral, se inscreve se for novo e o que mais? Segue lá no Insta também e é isso aí. Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que o vídeo não tem tudo da dica de aposta, é apenas uma resenha, uma análise minha do Felipe, pra gente cravar e errar e brincar com vocês aí. Fiquem à vontade. É isso aí. Falando em errar, vamos para a rodada passada. Caramba. União La Calera e Cruzeiro 1-1, eu acertei que seria empate. Aí. Fortaleza venceu o Boca Juniors por 4-2, eu acertei a vitória da Fortaleza. Paranaense venceu o Danúbio por 1-0, nós dois acertamos a vitória do Paranaense. Argentinos Júniors e Corinthians 1-0 aí por argentinos, nós dois cravamos. Boa. Deportivo Garcilaso e Cuiabá 1-1, eu cravei o placar. Isso. Bragantino 2-0 no Esportivo Luquem, nós dois acertamos a vitória do Bragantino. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Rodada maravilhosa. Quase minha terceira gravada de novo, né? De novo. Ah não, eu tô falando da Libertadores, né? Agora fiquei na dúvida em qual que foi. Mas foi na Copa, que no Brasileirão não tá tão bem assim. Não, tá difícil. Mas enfim, outra rodada boa, mano. Rodada boa. Nas Copas o negócio tá fluindo. É isso aí. Felipe, não podemos deixar de falar do William Guimarães, que cravou 3 jogos aí, imitou o único, né, que é praticamente que mandou mensagem pra gente. Então, parabéns, William. Bem demais. Vamos lá então, vamos ver se a gente faz mais uma boa aí nessa rodada. Começa aí, Alisson. Aliança Petroleira e Cruzeiro. Vamos lá, sem pressão, hein? Cruzeiro 1-0, mesmo sendo fora de casa. A Aliança tá mal demais. Nos últimos 10 jogos só teve uma vitória. Dos últimos 5 jogos, em 3 vezes não marcou gol. Lembrando que perdeu os 2 jogos em casa nessa Sul-Americana, ou seja, tá tudo ruim. Pega o Cruzeiro, que também não foi muito bem, né? Tá bem descansado aí, por não jogou essa rodada aí por conta da situação lá do Internacional. Dos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, também não vence a 6 jogos seguidos fora de casa. Mesma fase, não sendo boa, voo de Cruzeiro, mesmo sendo fora de casa aí, 1-0, jogo chorado. Maravilha. Eu vou de Cruzeiro também, mas eu vou de 2-1. Um jogo com um pouquinho mais de animação, né? Mas o Cruzeiro levando um pouco de vantagem, principalmente porque finalmente, né, saiu daquela sequência ali de instabilidade. Pelo menos venceu uma aí. Sim. Na última rodada do Brasileirão, que dá um pouco mais de moral para chegar para esse jogo. E pega a Aliança Petroleira, que, como você já disse, está mal em tudo. Então, né, mesmo dentro de casa, não vai fazer tanta diferença assim pela fase do time. Cruzeiro 2-1. Show. Nacional, Potosí e Fortaleza. 1-1 esse jogo, na minha opinião. Potosí só tem altitude a favor. É a única coisa aqui boa de Potosí. Porém, o time não vence a 6 jogos seguidos. Tá? 5 derrotas seguidas. Lembrando que o primeiro confronto na casa do Fortaleza levou de 5-0. Pega o Fortaleza, que não perde a 8 jogos, porém não vence a 3 jogos seguidos também. Vai lembrar que está invicto na competição com 3 vitórias seguidas. Porém, tô sentindo que a zebra veio para esse jogo, tomara que não. Mas essa questão de atitude aí realmente pega os brasileiros, então por isso, 1-1 esse jogo. Eu vou de Fortaleza 1-0, realmente esse fator aí que você trouxe é o que normalmente, né, mais atrapalha, mas a fase do Fortaleza na Copa é muito boa, vem de 3 empates seguidos aí, né, que faz diferença. Sim. Mas na Copa é um outro time, mesmo quando não vinha bem no começo do Brasileirão, na Copa já estava se destacando, como acontece toda a temporada, então acho que mesmo, né, pegando um time que tem esse fator aí para atrapalhar, o Fortaleza vence aí magrinho 1-0. Show. Raio, Zuliano e Atlético Paranaense. 2-0 Atlético Paranaense, mesmo sendo fora de casa. O Zuliano, vou chamar de Zuliano, né? Tá, teve 12 jogos sem vencer, levando um gol nos últimos 11 jogos. Lembrando que teve mais de 2 gols nos últimos 5 jogos, né? Não pontuou ainda na competição, estando com 3 derrotas seguidas. Pega o Atlético, que dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. A fase é boa demais, porém fora de casa, dos últimos 5 jogos só venceu 2 vezes. Defesa veio bem demais, nos últimos 5 jogos, em 3 vezes não levou gol. Então acho favoritaço, sem zicar, Atlético 2-0. Maravilha, eu vou de Atlético 3-0, até acrescentar o golzinho para o Atlético, porque realmente é muito favorito, é um time que vem bem, vem fazendo uma boa Copa contra um time que está muito mal, né? E o Atlético já teve o gostinho ali de golear no jogo de ida, o Zuliano, então, mesmo sendo fora, acho que vai ser a mesma coisa, 3-0 aí para o Atlético. Show. Nacional do Paraguai e Corinthians. 1-1 na minha opinião esse jogo, Felipe. O Nacional não vence a 5 jogos seguidos, levou o gol nos últimos 14 jogos, incrível, e dos últimos 10 jogos só venceu uma vez. Poderia botar a vitória do Corinthians, mas, enfim, né, quando a gente fora de casa é aquela situação. Pega o Corinthians, que depois de uma sequência ruim, voltou a embalar, né? O time já está 3 jogos sem perder. O time só levou 3 gols nos últimos 5 jogos, como sempre, né? A defesa é muito boa. O fato negativo é que fora de casa, nos últimos 5 jogos, só venceu uma vez. Então, por isso, vou de 1-1.
Eu vou confiar, cara. Eu vou de Corinthians 2-1. Realmente é muito mais intuição de achar que o momento é melhor e dá para vencer fora de casa do que, né, o histórico aí, porque o Corinthians realmente, quando joga fora de casa, é o terror do Corinthians. A fase às vezes pode até estar boa, mas fora de casa o negócio não anda tão bem, né? Mas pega um time que não tá bem, então talvez seja o momento de dar uma virada nessa questão de jogar fora de casa e vença aí por 2-1, na minha opinião. Cuiabá e Metropolitanos. Vamos lá. Cuiabá 2-0, na minha opinião. Cuiabá tá 3 derrotas seguidas, a 7 jogos sem vencer, estando a 3 jogos sem marcar gol. A fase realmente não é muito boa. Pega o Metropolitanos, que não perde a 3 jogos. Dos últimos 3 jogos só levou 1 gol. Porém, na Sula o time veio com 3 derrotas seguidas, marcando apenas 2 gols em 3 jogos. Então, por isso, Cuiabá em casa, o jogo para poder voltar a moral aí nessa competição. Cuiabá 2-0 em cima do Metropolitanos. Show, mesmo placar, mano. Cuiabá 2-0, não pelo momento do time, mas também pelo que venceu o Metropolitanos fora de casa, né? Foi a boa vitória aí da Copa que teve para dar uma esperança aí nessa fase de grupos. Então, dentro de casa, acho que vai ser a mesma coisa. Até um bom jogo aí para voltar, né, a ter, enfim, animação para seguir, porque a fase realmente não é das melhores. E pega o Metropolitanos que, igual você já disse, está muito mal na Copa, né? Então, não parece que vai assustar. Cuiabá 2-0. Show. Vamos lá, Aris. Bragantino e Racing. Felipe, vou de 2-2 nesse jogão aí. O Bragantino segue a 7 jogos sem perder. E dos últimos 7 jogos também, 6 vezes ambas equipes marcaram. Vale lembrar que tomou de 3 contra o Racing na casa dos caras, né? Bom ficar ligado nisso. Mas tem o fator casa a favor, onde não perde a 9 jogos seguidos. O Racing, depois de uma sequência de 7 vitórias seguidas, perdeu o último jogo, mas nada que tire a boa fase, né? Venceu os últimos 4 jogos fora de casa também. E é o atual líder com 3 vitórias seguidas. É um jogo duríssimo, por isso vou de empate aí, jogão. Show de bola. Eu vou de 1-1. Né? Mesmo pensamento que o seu, só reduzir um pouquinho os gols, mas tem tudo realmente para ser um jogo muito equilibrado, não dá para ver alguém como favorito, mesmo o Bragantino sendo muito bom mandante, mas pega um time que está em ótima fase, que está jogando muito essa Copa, então fica difícil, né, até escolher um lado. Eu vou de 1-1 aí nesse jogo. Show de bola. E só para não deixar passar também, né, Alisson, o jogo do Inter foi adiado, né, por conta das situações lá do Sul, então por isso que a gente não falou nada. É isso aí, galera, então deixa o like aí, deixa seus comentários, palpite, a resenha. E vamos que vamos, né? É isso aí. Valeu. Valeu.